eu falei com o Spindel isso, né, pessoalmente, que eu acho que vocês agiram errado na busca pelo Jorge Jesus, que você falou mesmo que foi atrás do Jorge Jesus, porque era óbvio que ele ia cair no Benfica em algum momento, e quando ele caísse, seja o contrato terminando, seja quando ele fosse demitido como ele foi, a torcida com qualquer treinador que estivesse lá ia pedir e esse treinador não ia ter paz. Então não valeria a pena ter esperado um pouquinho para o Jorge Jesus cair para poder trazê-lo? Não, porque o Jorge Jesus e o Flamengo não poderia... São duas questões aí. A maior certeza que eu tinha é que tinha que trazer um técnico naquele momento. Trouxe o Paulo Souza, que não deu certo. Não dava para ter ficado com o Mauricinho mais um... Não dava. Um carioca, não dava, sabe por quê? É importante você me perguntar assim. Quem falou que eu gostaria de voltar para o Flamengo não foi eu, Davi. Quem falou que não queria voltar para o Flamengo foi o Jorge Jesus. Em cima de uma nota oficial com o Benfica, feita a 4 mãos, em que se dizia o seguinte, que eles estavam felizes lá, que queriam cumprir o contrato, que o Benfica queria que ele continuasse cumprindo o contrato, e assinaram uma nota. O João de Deus deu entrevista. Deu uma entrevista porque o Jorge Jesus estava penalizado, estava suspenso de um jogo da Copa de Portugal. Tem uma obrigatoriedade do técnico dar uma entrevista. Sequer era tema disso. Ele tinha que falar da entrevista para falar da parte técnica, quem é que ia entrar em campo contra o Porto. Eles abriram a entrevista falando o seguinte, não sou eu, tá aí, pelo amor de Deus, depois vocês botem essa entrevista. Fazem esse favor. Vou pedir. Eu não pedi nada em relação. Sim. Bota. É um pedido meu, só isso. No corte que a gente vai fazer, a gente vai botar. Bota a entrevista do João de Deus dizendo o seguinte. Dos últimos dias, e em especial ao dia de hoje, em relação ao interesse do Flamengo. Boa tarde. Então eu vou começar por falar um bocadinho desta segunda questão que me colocou, até para deixar já completamente dissipadas qualquer tipo de dúvidas que possam ter. Em primeiro lugar, eu quero-vos dizer que vocês sabem que eu estou aqui hoje, infelizmente, porque o nosso treinador foi castigado e, portanto, ele não vai poder estar, não pode estar. Senão teria todo o gosto em responder a isto que vos vou dizer de seguida, e é o seguinte. Em relação às notícias que têm vindo nos últimos dias a público, e mais precisamente hoje, dizer-vos que tenho falado muito com o Mister, como é habitual, e especificamente hoje mais ainda, e quero-vos dizer, sem dúvida nenhuma, o seguinte. É verdade que ontem houve um encontro do Mister com os seus amigos, os nossos amigos do Flamengo, devidamente autorizado pelo Sport Lisboa e Benfica e com o conhecimento do Presidente Rui Costa, em que o Mister disse que não pode e não quer, neste momento, abandonar o Benfica. Há um contrato para cumprir, quer ganhar títulos no Sport Lisboa e Benfica, que foi esse o propósito que nos fez a todos vir para Portugal novamente, e portanto esse propósito mantém-se inalterado e cada vez com mais convicção. Portanto, isto que fique bem claro, para de uma vez por todas se acabarem com as dúvidas. Eu sei que vocês podem dizer, bom, mas isso é o João que está a dizer, não é o Mr. Jorge Jesus que está a dizer, mas eu estou-vos a dizer que esta mensagem que vos estou a passar é uma mensagem que me foi transmitida pelo Mr. Jorge Jesus há bem pouco tempo, na presença do Diretor-Geral do Rui Pedro Brás, na presença do Presidente Rui Costa. Portanto, esta é uma mensagem fidedigna, ok? Posto isto, parece-me que acabaram as dúvidas em relação a este tema. Quero-vos dizer só mais o seguinte, que tudo o que se tem falado não nos desvia em absoluto daquilo que queremos, vou voltar a repetir, e o que queremos é vencer títulos no Benfica, e temos 4 competições onde estamos envolvidos e queremos vencer títulos no Benfica, a começar já amanhã, e portanto todo o tipo de notícias que têm vindo a público e que hoje vieram a público, de certeza absoluta que amanhã
não vão desviar o foco da equipa do Sport Lisboa e Benfica, que tem o intuito de ir ao Dragão qualificar a equipa para os quartos de final da Taça de Portugal, ok? Estavam felizes com os amigos brasileiros que estavam lá, mas o pensamento da comissão técnica era ser campeão no Benfica, ficar no Benfica e ganhar títulos com o Benfica. Depois que acabou essa entrevista, nesse dia à noite, estava decidido que a gente ia atrás de outro técnico. E você já tinha o Paulo Souza ali na... Sim, quando a gente chegou em Portugal, o primeiro técnico que a gente foi ouvir foi ele, fomos ouvir outro. Porque o que eu ouvi até da imprensa portuguesa lá é que o Carvalhal, o Vitor Pereira não tinha esses nomes, vocês não cogitavam, era só o Paulo Souza ou o Jesus. O que aconteceu? Por logística, quando a gente bateu em Lisboa, a gente se encontrou com o Paulo. Se não me engano, o Benfica estava jogando naqueles dias ali. Então a gente tinha que esperar passar o jogo do Benfica para tentar conversar com o Jorge Jesus. E logo depois eu fui para a casa do Jorge Jesus e a gente conversou o que tinha que conversar. Infelizmente, no meio dessa situação que eu estou apresentando para vocês aqui, eles fazem essa nota oficial, fazem essa entrevista, e este dia era o dia que ficou decidido. A gente já não estava mais acreditando, decidido não, mas já não estava acreditando mais na possibilidade de ver Jorge Jesus. Jorge Jesus estava em pé na Champions League, na Champions, que era em fevereiro, o primeiro jogo. E depois o Benfica passou, classificou. Então a gente ia esperar até quando? É verdade. A minha proposta... Não, a minha pergunta... Agora eu vou fazer uma pergunta. Eu fiquei 3 horas sendo perguntado aqui. Fiquei 3 horas sendo perguntado. Deixa esse negócio andar aí agora. O tempo do estúdio, a minha pergunta é o seguinte. O Jorge Jesus sairia do Benfica classificado nas oitavas da Champions, indo jogar as quartas finais lá? Ele sairia para vir para o Flamengo? Por que não saiu antes? É difícil você cravar assim, né? Sim, porque ele saiu muito antes, ele saiu logo na hora. Não, mas aí saiu não. Aí não. Ele foi demitido. Saiu não. Teve demitido não. O que seria demitido? Ele ganha a multa e acabou. Fizeram um acordo com ele. Quando tem acordo, não tem demissão. Fizeram um acordo com ele. Então foi de comum acordo? Isso, senhor. Tanto que que não se pagou a multa rescisória dele. Ficaram pagando os salários dele até agora, né? Salário. A multa rescisória não. A multa rescisória era 5 milhões de euros. 4 milhões de euros, não sei quanto era. O que pagaram foi continuando. Ele foi demitido ou ele se demitiu. Fez um acordo em dezembro e ele recebeu o salário até maio. Tanto ele como a comissão técnica toda dele lá. Que foi o famigerado período que ele veio para o Carnaval. Exatamente. Que deu aquela polêmica. Em abril, ainda o Carnaval... Que ele falou, tem mais 20 dias para... Ele falou isso, né? Teria falado pro Renato Maurício Prado. Aí eu não sei o que ele falou 20 dias para o Flamengo me contratar, que eu estou disponível por mais 20 dias, que é quando eu vou receber o último salário. Mas então, para finalizar aqui, a minha crítica era exatamente essa. Assim, minha crítica que eu te pergunto. Claro. Não teria como, porque o contrato dele terminaria no meio do ano. Não, caso ele ficasse até o final. Não teria como o Flamengo esperar por ele, seja como fosse, assim, até o meio do ano, por exemplo. Você acha que eu não gostaria de ter o Jorge Jesus de novo como técnico naquela época? Seria a decisão mais fácil da minha vida. Pelo respaldo técnico, pelo respaldo esportivo que ele já deu para o Flamengo. Toda a torcida queria. Então, para que eu iria inventar uma situação de embate, de combate ou de qualquer outra situação? Não, com certeza. A minha pergunta é se não faltou talvez um pouco de tato ali. Não. Eu faria tudo de novo. Do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Só iria para outro técnico. Mas eu iria tomar a mesma decisão. O Flamengo se apresentava, Davi, no dia 6 de janeiro. O tamanho que o Flamengo está hoje, o Flamengo não pode não se apresentar com uma temporada que naquele dia você não tem um técnico, depois de você estar sem técnico há quase um mês e meio, que
que foi Desde o final logo da Libertadores. 5 dias depois da Libertadores, o Renato sai. A gente esperou um pouquinho, porque tinha uma eleição. Estávamos Eu lá, não né? achava justo ir procurar um técnico já para contratar. Se você tinha uma eleição 10 dias depois, uma semana depois, a eleição estava bem encaminhada para o Landinho. Ok. Mas e se um outro presidente ganhasse, uma outra pessoa ganhasse? Então a gente esperou a eleição. Logo depois, a gente viajou. Só que desse tempo todo, eu vinha conversando com as pessoas que tinham conversado em relação ao Jorge Jesus. Não deu para contratar, mas acho que passou. Agora ele já falou muito de Jorge Jesus, agora é Dorival. Dorival. E vamos que vamos. Dorival.